Muito bem, na lição número 4 nós temos hoje a parábola da candeia ou da lamparina e a parábola da medida, duas parábolas interessantíssimas. Jesus usou em seus ensinos a parábola da candeia, uma espécie de lamparina que era colocada em um lugar visível para que iluminasse a casa. As casas no tempo de Jesus, elas obedeciam, pelo menos as mais assim, ricas, obedeciam um estilo grego, eram vários ambientes. Então não existia luz elétrica, era preciso colocar uma lamparina. Quando era menino, eu morei no sítio, na roça, não havia luz elétrica. Meu pai usava uma lamparina querosene, e era uma lamparina que iluminava bem. E eu me lembro que na escuridão da noite dava para ver a nossa casa a quilômetros, porque a luz era visível. De tal maneira que Jesus disse, a luz tem que iluminar. E ele ilustrou isso dizendo que isso é símbolo da iluminação espiritual. Quando a pessoa é iluminada, a vida é iluminada espiritualmente. Jesus, no Sermão da Montanha, chegou a falar que os teus olhos são a lamparina do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Jesus, então, quis com isso dizer que a vida espiritual das pessoas pode ser assim iluminada pela nossa vida, porque se tivermos Jesus na vida, Ele vai iluminar a nossa vida. Se tivermos a palavra de Deus, a verdade, ela ilumina a nossa vida. E nós seremos, assim, luzes para iluminar outras vidas também. A pergunta número 5 tem o seguinte enunciado: qual é a lição principal? Que ênfase foi colocada na parábola da lamparina? Marcos capítulo 4, 21 a 23, disse Jesus, vocês, porventura, pegam uma lamparina para colocar debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? É claro que não. Vocês vão colocar num lugar alto, num velador, para que assim tudo seja iluminado, porque nada existe encoberto que não seja manifesto, e nada se faz em oculto, mas vai ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo. Então a pergunta, que lição principal, que ênfase Jesus deu para a parábola da lamparina? A resposta a ênfase é que a lamparina representa a luz da verdade em Cristo, que deve ser erguida, mostrada para iluminar a casa ou o mundo. Devemos ter essa luz na vida para que possamos ministrar ou mostrar luz para outras pessoas. Quem tem luz é muito cobrado. As pessoas cobram. Dizem, você não é crente? Você não conhece Jesus? Até os familiares cobram da gente. As pessoas assim nos veem como se fossem exemplos, parâmetros. O cristão é um parâmetro. A própria palavra nos torna parâmetros no mundo que está assim, sem nenhum tipo de regra moral. Na parábola, a candeia significa a luz de Deus, o evangelho que brilha através de alguém que realmente teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Sua vida vai manifestar um brilho especial, que vai dizer ao mundo, ou seja, qual é o caminho da salvação. Um hindu perguntou para um cristão, que tipo de óleo vocês usam no rosto? O cristão disse, nós não usamos óleo nenhum. Usam sim, os cristãos usam algum tipo de óleo, porque todos os cristãos verdadeiros têm um brilho especial no rosto. Então o cristão disse, essa luz é a luz de Cristo em nossa vida. Nós transmitimos essa luz através do nosso viver. Aquele hindu disse, eu quero essa luz para mim. Entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. Essa luz não pode ficar limitada dentro de um cesto, ou seja, de circunstâncias assim, e atenuantes escondidas. A luz do cristão não pode ficar parada. Um cristão trabalhava numa empresa e o amigo dele, no final de semana, aconteceu alguma coisa especial que ele chegou no trabalho assim, radiante, dizendo, entreguei o coração a Jesus, louvado seja Deus. E aquele cristão perguntou, escuta, você foi aonde? Fui numa conferência do Apocalipse, da Igreja Adventista, maravilha, conheci verdades maravilhosas, já estou indo há algum tempo, mas quando foi feito o apelo para o batismo, eu entreguei meu coração a Jesus e fui batizado nesse final de semana. O homem disse, eu também sou adventista. O outro batizado disse, você é adventista? Não acredito. Eu trabalho nessa empresa há 5 anos. Eu nunca percebi que você era um adventista. Um cristão secreto não representa Jesus Cristo. Não é uma luz. Aliás, é uma luz colocada dentro de um cesto, colocada embaixo de uma cama. Ora, você já passou por um blackout? Em algum momento da sua vida você já
viu a luz da sua casa acabar? Geralmente, agora existe celular, a gente acende rapidamente a lanterna do celular, saímos procurando algum tipo de iluminação que seja mais assim contínua. Geralmente nós temos pacotes de vela nas gavetas. Você percebe quando se acende uma vela na sala, outra na cozinha, outra no banheiro, outra lá no escritório, que a casa fique pelo menos iluminada, dá para você caminhar, dá para você ver as coisas. Mas caminhar no escuro é dar topadas em cadeira, enquanto estão no meio do caminho, é pisar naquilo que você não estava esperando. A escuridão, ela é assim angustiante, é constrangedora. Por isso Jesus disse, a luz, ela é importante. Por isso não se pega uma luz para colocar escondida, mas num lugar alto para que ela ilumine todo o ambiente onde ela esteja. Jesus chegou a dizer, vocês tomem cuidado porque a luz revela exatamente aquilo que se faz às escondidas. Ninguém pense que vai fazer nada em oculto porque vai ser descoberto. É uma grande verdade. Quantas pessoas fazem falcatruas, fazem assim roubos de corrupção e lá na frente alguém acha uma pista, um fiozinho e vai puxando e acha ali o mal feito da pessoa. Por isso diz assim, não existe crime perfeito, porque todos são descobertos. Não existe pecado oculto, porque todos são descobertos. É até contada a história de um ancião de uma igreja que foi num motel com uma moça no trabalho, que não era a esposa dele. Só que uma moça da igreja, que estava afastada da igreja, ela pegou um emprego num motel, na recepção do motel. E quando esse irmão da nossa igreja foi no motel com a secretária dele lá, ele deu as duas identidades no guichê ali. Quando a moça viu a identidade, deu um grito dentro do guichê. Irmão fulano, é o senhor. Aí, irmão, esse homem deu um desespero nele. Me dá depressa, me dá o documento. Pegou os documentos, deu uma marcha ré com tudo e saiu do motel e foi-se embora. Que desespero. Ele pensou que estava fazendo uma coisa tão escondida. Nunca ele poderia imaginar que uma moça afastada da igreja trabalhava ali no guichê do motel. Jesus disse, olha, a luz, ela é reveladora. E lógico que nós não estamos nesse mundo para descobrir os erros dos outros, mas para mostrar que Jesus pode perdoar os pecados. Por isso Jesus disse, vocês são a luz, vocês são a luz do mundo. Jesus usou outra parábola, a parábola da medida. É a pergunta 6. O que Jesus quis ensinar com a parábola da medida? Marcos capítulo 4, versos 24 e 25, disse Jesus, atentai bem e o que eu vou dizer. Ouçam o que eu vou dizer. Com a medida com que vocês medirão a vós. E ainda vão acrescentar alguma medida a mais. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus quis ensinar com essa parábola? A resposta: se nós temos uma grande medida de amor e bondade, seremos medidos com essa medida. E ser-nos acrescentado até mais bondade e amor, porque a pessoa que trata os outros com amor e bondade receberá muito mais. Se nós temos uma medida de fé, Deus vai acrescentar essa medida de fé. Agora, se somos intolerantes com as pessoas, pode acreditar. Isso voltará para nós até duplicado. Por isso Jesus disse, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que ele julga ter, lhe será tirado também. Jesus enfatizou o tratamento dado às pessoas e mostrou que se a pessoa está aberta para a luz do conhecimento divino e a verdade que salva, o amor divino vai assim ser expansivo em sua vida. E na medida que ele trata os outros bem, ele também será tratado bem por causa daquilo que ele acabou fazendo. Quantas pessoas, experiências, a pessoa tratou bem uma pessoa e lá na frente ele foi tratado bem. Eu me lembro de um caso de um irmão que ele tratou tão bem uma pessoa na rua que estava ferido. E esse moço estava ferido, ele era um bandido, andava na marginalidade. Lá na frente, alguns meses depois, esse irmão foi assaltado por uma gangue de umas 6, 7 pessoas. E na hora que estava tirando as coisas, um rapaz disse, para. Eu conheço o senhor. O senhor foi o homem que me ajudou. Gente, para. Devolve tudo para ele. Esse homem tem um coração bom. Gente, eu fui atropelado, fiquei caído no meio da rua, num canto, ninguém via. Esse homem passou, me ajudou, me levou para a casa dele, me tratou. Não, esse cara é muito legal, não vou mexer com ele. O irmão disse, louvado seja Deus. Ele disse, moço, desculpa, tá? A gente está aqui na nossa caminhada aqui, mas o senhor é um homem muito bom. O homem disse, rapaz, Jesus ama você.
Pensa nisso, tá bom? Depois, quando você estiver sozinho, obrigado porque você me livrou aqui, tá? Deus abençoe você, mas e proteja. Mas dá um tempo na sua vida, pensa um pouquinho. Jesus me livrou agora porque eu fiz o bem para você. Aprenda a fazer o bem. E jogou uma semente no coração daquele moço. Olha, quanta coisa nós podemos evitar se formos bons. Jesus diz, vocês tomem cuidado. À medida que vocês medirem os outros, vocês vão ser medidos. E ainda será acrescentado muito mais. Olha que Ellen White escreveu no maior discurso de Cristo, na página 136. Uma mensagem até poderosa. Ela escreveu o seguinte, a regra áurea é, faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Essa é a regra áurea. E ela escreveu, a regra áurea implicitamente ensina a mesma verdade apresentada noutra parte do Sermão da Montanha. À medida com que vocês medirem, também vos medirão a vós, que está em Marcos 4, 24. Aquilo que fazemos aos outros, seja bem ou seja mal, terá certamente sua reação sobre nós, quer em bênção, quer em maldição. O que damos aos outros é-nos muitas vezes recompensado em tempos de necessidade, quadruplicado na moeda do reino de Deus. E o mal que comunicamos a outras pessoas volta também para nós. É muito interessante, muito importante esse texto. A pessoa faz o bem e recebe o bem, faz o mal e recebe o mal ainda nesta vida. Um rapaz ele estava vendendo livros de saúde para custear os estudos de medicina, mas ele estava com tanta fome, já era 1h30 da tarde, não tinha vendido nada, estava com fome. Eu vi uma casa e vou bater naquela casa. Eu vou pedir ali pelo menos um copo de leite para matar minha fome. Mas na hora que a pessoa saiu para atender, era uma moça muito linda. E ele, jovem, ficou com vergonha de pedir um copo de leite. E disse para a moça, eu estou vendendo livro, você gostaria de comprar? A moça disse, não gostaria, não posso agora. Ele disse, você pode me arrumar um copo de água, por favor? A moça percebeu que ele estava desfigurado, quase pálido de fome. Sabe o que ela fez? Pegou um copo de leite geladinho, estava uma tarde de calor, pegou algumas bolachas, deu para ele e disse, desculpa, ela falou assim, eu estou vendo que você está aí trabalhando na rua, talvez você não tenha nem tido tempo de comer até agora, né? Olha esse copo de leite e essas bolachas. Ele se assentou num cantinho ali, da garagem da moça, comeu, conversou com ela, e ela disse, então gostou? Ele disse, gostei. Quanto eu devo para você? Ela disse, não, você não deve nada, que é isso? É um prazer fazer o bem para os outros, minha mãe me ensinou isso, a Bíblia me ensina isso. Ele disse, muito obrigado, você foi muito bondosa. Despediu da moça, pegou ânimo com aquela oferta daquela moça que lhe deu aqueles copos de leite, aquelas bolachas. Ele pensava até em desistir do seu estudo, mas renovou o ânimo, vendeu ainda 3 coleções nas casas da frente e foi embora e o tempo passou. 10 anos depois, essa moça teve a mãe adoentada, a mãe começou a ter dor de cabeça, levou-no no hospital, tomografia, tumor cerebral. O hospital que ela fez assim o exame não tinha condições de tratá-la, porque era trabalho de um neurocirurgião. O único hospital que existia era na cidade próxima, e era um hospital pago. Ela teve que internar a mãe. Ela disse, se eu precisar vender a casa, eu vendo a casa. Se eu precisar pegar um empréstimo no banco, eu hipoteco a casa para salvar minha mãe. E internou a mãe ali, deu um cheque dela de calção, de garantia, e a mãe foi operada. Depois de uns 20 dias, a mãe recebeu alta. E ela recebeu a conta. Estava na recepção do hospital, quando recebeu o envelope com o boleto. Na hora que ela abriu a conta, o boleto, quase que ela caiu de costa. $40 mil. Ela sentou e começou a chorar. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar isso? Mas dentro do envelope tinha um bilhete. Quando ela, tem um papel aqui, ela abriu o papel, estava escrito assim, você não deve nada. Está tudo pago por um copo de leite gelado e algumas bolachas dadas a um jovem, há alguns anos atrás. Ela disse, é por isso, assinado Dr. Howard Kelly, neurocirurgião e diretor do hospital. Ela disse, é por isso que o gosto dele não me era estranho. Ele é aquele moço que eu atendi no portão e dei para ele leite, um copo de leite e algumas bolachas. Puxa, não acredito nisso. Ele apareceu e disse, e aí, tudo bem? Olha, você não sabe, doutor, o que o senhor fez? O senhor quitou minha dívida, sim, quitei sua dívida, sua bondade é que pagou a conta da sua mãe nesse hospital. Vai com Deus. Deus abençoe você e sua mãe. Ela saiu do hospital numa alegria tremenda, louvando a Deus, agradecendo
pela bondade daquele médico. Aquilo que você faz de bem para os outros voltará para você na moeda do reino. Foi German White escreveu. E o mal que fazemos vai voltar para a gente também de maneira centuplicada. Jesus disse, cuidado, à medida que vocês medirem os outros, vos medirão. E ser-vos-á acrescentada outra medida. De maneira que temos que aprender a lidar com os outros com amor. Se não recebermos nessa vida a recompensa, com certeza nós receberemos quando Jesus voltar. Ou seja, no juízo investigativo que já está se processando. Deus abençoe. Que haja uma bênção em vosso coração. Jesus ensinou duas parábolas marcantes. Da lamparina, que não pode ficar escondida, e da medida, que tem que ser a melhor possível. Deus abençoe a todos nós. Amém.